Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. Início de uma semana com grandes emoções, fortes emoções. Acabou o campeonato estadual, acabou a chamada preparação para a temporada. A partir de agora, o foco é Libertadores da América, mesmo que o Botafogo já tenha perdido um jogo, mas dá para recuperar. Início de Campeonato Brasileiro e também, em breve, estreia na Copa do Brasil. Mas essa semana teremos dois jogos muito importantes. Por quê? Pela Libertadores, LDU de Quito, o Botafogo precisa trazer pontos para o Rio de Janeiro. O empate não é ruim, mas o ideal seria uma vitória, porque o Botafogo perdeu o primeiro jogo, zerava e vinha com 3 pontos. E o Botafogo vai a Minas enfrentar o Cruzeiro no domingo. Seria muito importante começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Aí, Arthur Jorge, sua estreia também. Então é uma semana de grandes emoções no Alvinegro. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 52 mil inscritos. Será que a gente chega hoje? Tomara, faltando menos de 100. Deixa o teu like, deixa o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem o conteúdo aqui do canal do Anderson Mota. Pessoal, vamos parar um pouquinho de falar de Textor versus Leila, Textor versus STJD, Textor versus CBF. Vamos focar no campo e bola. E é uma semana super importante. Primeiro, estreia de um técnico novo. Digo mais, estreia de um projeto no Botafogo, estreia do Arthur Jorge. Jogo importantíssimo lá na altitude, lá em Quito contra a LDU. O Botafogo precisa vir com ponto. Se 1 ponto ou 3, o ideal é 3, mas precisa pontuar. E o Botafogo vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem que estrear bem. Vamos primeiramente falar sobre a estreia do Arthur Jorge. Gente, o Arthur Jorge vai estrear na quinta-feira, não sei ainda como técnico ou como auxiliar, mas o trabalho já começou a ser feito desde sexta-feira, certo? Hoje o Botafogo vai treinar, amanhã o Botafogo vai treinar e viajar. Então ainda tem no mínimo mais 2 sessões de treino que sejam sessões de uma produção bem interessante, que aos poucos ele vai implementando o sistema, o trabalho, a filosofia de jogo dele, correto? Então, semana com uma estreia importantíssima para o Botafogo. LDU de Quito, lembrando que a LDU também perdeu, correto? Antes, na terça-feira, teremos Júnior Barranquilla e Universitário. Então, saberemos, né, se o Júnior Barranquilla fez 6 pontos, se o Universitário fez 6 pontos ou se eles empataram. Cada um fez 1 ponto, ficariam 4. Sinceramente, eu prefiro que o Júnior Barranquilla ganhe, porque classificar em primeiro e segundo, primeiramente eu prefiro que classifique, tá? Lógico, se ficar empate e o Botafogo ganhar a LDU na quinta, seria interessante porque ficaria um time com 4 pontos, outro com 4 e o Botafogo com 3, sendo que o Botafogo vai enfrentar o Universitário em casa. Mas vamos embora, temos que fazer o nosso papel. Então o Botafogo enfrenta a LDU na quinta-feira, mas na terça tem Júnior Barranquilla e Universitário. Saberemos como estará o grupo, certo? Se o Botafogo quer classificar, no mínimo, um time que classifica, com certeza, 13 pontos classifica. 12 pontos
classifica também, 12 pontos classifica, tá? Só que com 10 pontos não. Aí depende muito do grupo. Mas eu acho que o grupo do Botafogo ele vai ser um grupo muito equilibrado, muito embolado. Porém, seria muito bom o Arthur Jorge estrear bem, já para deixar aquela moral elevada. Passou o jogo, Botafogo vai ter uma maratona. Botafogo joga na quinta, volta, descansa e já vai para Minas jogar. Não sabemos se o Cruzeiro vai jogar também com seu time titular, tá? Mas o Botafogo provavelmente pode mesclar um pouco o seu time. Não sei se o Botafogo começará o jogo com o seu time todo titular. Por quê? O Cruzeiro ele enfrenta o Aliança Petroleira quinta-feira também, só que em Minas. Então o Cruzeiro não vai viajar. O Cruzeiro não tem altitude, não tem desgaste, vai estar tudo em Minas. Então acredito que o Cruzeiro jogue com o time titular quinta-feira e jogue contra o Botafogo quinta-feira. O Botafogo precisa estrear no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Olha só, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Inter e Bahia, Criciúma e Juventude, Fluminense, Red Bull Bragantino, São Paulo e Fortaleza, Vasco e Grêmio e São Januário. O Fluminense também joga no Maracanã no sábado e o Vasco joga em São Januário no domingo, 4 horas. Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Cruzeiro e Botafogo e Vitória e Palmeiras. Seria muito bom o Botafogo ter uma boa estreia, mas lembrando que o Botafogo ele joga o primeiro jogo fora, o segundo jogo ele enfrenta o Atlético Goianiense em casa na quinta-feira. O terceiro jogo ele enfrenta o Juventude em casa no domingo. O quarto jogo, olha aí, já tem clássico. Flamengo e Botafogo no domingo no Maracanã. E o quinto jogo, o Botafogo enfrenta o Bahia em casa. Então, nos primeiros 5 jogos, o Botafogo enfrenta 4 jogos no Rio de Janeiro. Sendo que dos 5 jogos, o Botafogo enfrenta um candidato ao título, que é o Flamengo. Cruzeiro, com todo respeito, não sei se vai brigar pelo título. Juventude não vai brigar pelo título. Atlético Goianiense não vai brigar pelo título. Também acho que o Bahia não vai brigar pelo título. Então, o Botafogo pode dar um pontapé inicial aí muito bom. Quem sabe com 5 vitórias, ganhar do Flamengo no Maracanã de novo. Primeiramente temos que pensar no Cruzeiro, pensar na LDU. Por isso que eu falei que é uma semana de fortes emoções. Temos que planejar jogo a jogo, claro, mas também tem aquele planejamento de fases. Temos aí 5 jogos, o Botafogo no Brasileiro tem que ganhar 12 pontos, mais 5 jogos e por aí vai. Então é uma semana que pode determinar muita coisa interessante. Vamos torcer, espero que o Arthur Jorge faça um bom trabalho no Botafogo. A torcida nossa é para isso, né? Meus amigos, à tarde, vídeo aqui no canal do Anderson Mota. Conto com todos vocês aqui. Antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e fui! Valeu, galera!